Olá, bilíngues, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E para quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal eu dou dicas de estudo e também falo sobre a minha evolução no aprendizado do inglês. Se você não conhece o canal ainda, eu te convido a conhecer. Tenho vários vídeos sobre o curso que eu faço, que é o curso de inglês do Mário Vergara. Tenho também vídeos falando em inglês, caso vocês quiserem acompanhar o Caso vocês queiram acompanhar o meu progresso aí falando inglês, né, ativamente. E vamos para o tema do vídeo de hoje, que são os dicionários que eu utilizo na hora de estudar. Eu já fiz um vídeo parecido aqui, só que hoje o formato vai ser um pouco diferente, porque o outro era totalmente gravação de tela, e eu tenho percebido que gravação de tela cansa um pouco. Então, eu tô mudando o formato de fazer esse tipo de vídeo. Vou passando algumas imagens dos dicionários, mas o vídeo não vai ser completamente gravação de tela, para não cansar vocês, para vocês não saírem no meio do vídeo. Então, fica comigo até o final, que eu também vou falar quando você pode ou não utilizar o Google Tradutor, porque a gente sabe que o Google Tradutor é uma ótima ferramenta, mas tem gente que utiliza bastante e de uma forma que às vezes não é adequada, e tem gente que não utiliza de forma alguma porque acha que não é um bom tradutor. Então a gente vai falar sobre isso também, me acompanha até o final para você saber todos os dicionários e também receber algumas dicas a respeito do uso de dicionários, tanto de tradução quanto de definição. Então, pessoal, o primeiro dicionário que eu tenho para indicar para vocês, obviamente, é o dicionário que mais me ajuda. E assim, dicionário para quem faz mineração em nível monolíngue, ele é muito bom para isso. Mas para quem faz cards bilíngues no Anki, ou para quem só quer estudar também, quer ver frases de exemplo, esse dicionário é ótimo, que é o Cambridge Dictionary. Gente, é o dicionário, assim, é o que eu mais uso de longe, ele tá lá nos meus primeiros, né? Eu tenho uma ordenzinha no meu navegador e ele é o primeiro justamente porque é o que eu uso mais, é o que mais me ajuda. E tem muita frase de exemplo, as frases são muito coerentes e esse é o problema com alguns dicionários também. Tem dicionário que não tem frases tão coerentes assim e que você não pode confiar tanto, ainda mais se você é uma pessoa que está começando os seus estudos. Você precisa de um dicionário confiável para você conseguir aí fazer suas buscas e entender bem o que você está pesquisando. E agora o segundo dicionário que eu vou indicar para vocês é o Oxford Learners. É o segundo que eu mais uso. E por que eu uso esse dicionário? Porque ele tem definições mais simples. Então, por exemplo, eu comecei a fazer a minha pesquisa, pesquisei no Cambridge, que é a minha primeira opção, e no Cambridge eu vi que ou não tem muita frase de exemplo, ou a definição tá muito longa, tá difícil de entender, ou não é viável para eu colocar no Anki, porque eu vou passar muito tempo estudando uma definição que não vai me ajudar tanto quanto uma definição mais sucinta. Então, o Oxford eu utilizo por isso, porque ele tem definições muito mais curtas, mais sucintas, mais abreviadas e tem ótimas frases de exemplo também que você pode confiar, caso você não encontre, né, no Cambridge. O próximo dicionário que eu quero falar para vocês aqui é o Collins. O que o Collins tem de diferente? Não muita coisa, na verdade. Ele tem transcrição fonética, assim como os outros dois. As descrições dele são muito boas, assim como os outros dois, mas tem muita frase de exemplo. E o que eu gosto nas frases de exemplo do Collins é porque lá tem especificando de onde a frase tá vindo. Às vezes tem uma frase lá do New York Times e tal. Então são frases que você vai olhar e vai falar, nossa, bacana, olha, essa frase veio de um jornal bem conceituado, então certamente é uma boa frase para eu colocar porque ela deve estar corretíssima, né? Então o meu pensamento vai por esse lado na hora de escolher as minhas frases, tanto no Collins quanto nos outros dicionários. E aí, pessoal, o próximo dicionário que eu vou indicar aqui é o Léxico. Por que o léxico? Na verdade, não é tanto pela definição, eu não gosto muito das definições dele, eu não me lembro se ele tem ou não transcrição fonética, mas eu acredito que não tem. E o que eu gosto nele é que ele tem muitas frases de exemplo. Claro, tem algumas frases mais longas, mas uma hora ou outra você vai achar uma frase mais curta que sirva ao seu propósito. Outra coisa que eu também faço, além das definições mais curtas, eu também gosto de pegar frases mais curtas. Claro que
tendo um contexto que eu consiga entender. Porque às vezes você acha a frase lá, mas a frase não te deu contexto. É só uma frase assim, vazia, um trecho de qualquer coisa, e não vai servir ao seu propósito se não tiver contexto, se você não ouvir aquela palavra dentro de um contexto. E agora, a diquinha é para quem ainda faz tradução. Não é errado fazer tradução, na verdade, é muito bom você fazer porque você vai conhecer as palavras que vão te dar base para você começar a ler as definições sem dificuldade. Então, até certo ponto, é muito bom vocês trabalharem só com tradução para depois, gradualmente, vocês irem, né, colocando aí a definição das palavras em vez de traduzir tudo. E aí, o dicionário que eu vou indicar aqui é o Reverso. Por que o Reverso? O Reverso tem muita opção, assim, ele não te dá uma palavra só, ele te dá várias palavras que podem se encaixar com aquela palavra que você procurou, dependendo de contexto. Então, você pode procurar lá dentro de contexto também. O que eu não recomendo a respeito do Reverso é você usar as frases de exemplo que ele dá. O Reverso é um dicionário que dá muita frase de exemplo. Gente, é muita frase mesmo. Você vai clicando nas palavras, vai aparecendo muita frase de exemplo com aquela palavra naquele contexto. Mas o que acontece? As frases do Reverso não são confiáveis. Então, se você é uma pessoa que está trabalhando aí com a tradução, pega a tradução e vai para os outros dicionários que eu falei. E aí, nos outros dicionários, vocês pegam as suas frases de exemplo. E aí, pessoal, dentro dessa questão de tradução, não tradução, dicionário, também tem a questão da transcrição fonética. Eu falo muito de transcrição fonética e, gente, minha pronúncia não seria o que ela é hoje sem transcrição fonética. E outra, inglês não é uma língua que você adivinha o que tá escrito e segue a vida. Não. Eu vou colocar uma palavra aqui na tela que eu aprendi outro dia, que é debris. E essa palavra tem um S no final, reparem. Só que a pronúncia dela é debris. Eu vou colocar a palavra e a transcrição fonética para vocês verem. Então, não é uma coisa que você vai lá e tenta adivinhar o que está escrito. Não, você precisa ir no dicionário e ver, ouvir lá como é que essa palavra é falada. Se possível, procura até no Google, vai num vídeo que tem isso. E procura para ver um nativo falando também. Se só a transcrição fonética não é o suficiente para você, vai tentar ver um nativo falando aquela palavra também, porque transcrição fonética é tudo. E é aquela coisa, é muito facinho você se acostumar com transcrição fonética. Eu olhava pra transcrição fonética e eu falava, gente, isso aqui tá parecendo um bicho de 7 cabeças, pelo amor de Deus, eu nunca vou entender esse negócio. E hoje é a coisa mais fácil do universo. Às vezes eu sei ler uma palavra sem nem ouvir o nativo falando. Só de ver a transcrição fonética eu consigo ler aquela palavra. Por quê? Porque aquele alfabetinho já ficou internalizado pra mim também, assim como o abecedário, né? Então, já tá muito fácil, então eu recomendo muito. Tanto pra, se você tá começando, a descobrir as suas primeiras palavras, tenta lá decifrar, desmembrar a transcrição fonética. E se você tá no intermediário, também não é tarde, né? Vai estudar transcrição fonética, porque isso vai fazer uma diferença muito, muito grande na sua pronúncia. Na minha fez demais. E pronúncia é uma coisa que você estuda assim. Você estudou, dependendo da palavra, você estudou 3, 5 vezes, já é o suficiente. Você vai falar aquela palavra muito bem. E se você quer falar melhor ainda, continue estudando ainda mais a questão da transcrição fonética, que vai te ajudar e muito. E agora o Google Tradutor. E aí, vamos usar o Google Tradutor? Não vamos usar o Google Tradutor? Como é que você faz, Ana? Então, a Ana faz o seguinte. O Google Tradutor é o último caso. O último caso mesmo, gente. Eu uso todos esses dicionários que eu falei, vou pulando de um para outro, dependendo. Se eu não entendi a definição aqui, eu vou na definição no outro. Se eu não tenho uma frase de exemplo boa aqui, eu vou pro outro. E assim eu vou fazendo. Mas eu evito chegar no tradutor. E uma dica que eu tenho para vocês é, de fato, usem o tradutor no último caso. E antes de usar o tradutor, vamos supor que você usou reverso, já que você está no início, por exemplo, ou você que já está mais avançado, você usou qualquer um desses e você não entendeu, você ficou assim, a ver navios, você precisa de uma palavra para definir aquilo ali. Se for algum objeto, você facilmente vai conseguir ir lá no Google Imagens e conseguir procurar. Mas se for algo mais abstrato, de fato você não vai conseguir no Google Imagens.
Só que o que eu recomendo é utilize o Google Imagens primeiramente. Vá lá, Google Imagens, joga a palavra lá e vê. Às vezes, gente, não precisa, você só olhando aquela imagem, você não precisa nem traduzir na sua mente. Você viu a imagem, isso aqui significa isso. Pronto, acabou, é isso que você precisa. Você não precisa ter um correspondente o tempo todo. Mas eu tenho um exemplo aqui. Por exemplo, outro dia eu me deparei com a palavra sardonic. E eu falei, que diabo essa palavra significa? Vou procurar. E eu procurei em tudo quanto é canto e eu não descobri. E aí, quando eu fui procurar no Google Imagem também não tinha, né? E aí eu fui, de fato, pro Google Tradutor. O que eu descobri? Que eu não sei essa palavra nem em português. Então, tem alguns casos que, de fato, você precisa do Google Tradutor, não tem como. Mas tem outros que você pode se virar sem ele muito bem. Então, o que eu recomendo é, utilizem o Google Tradutor. Sim, se você está numa fase mais avançada, deixa para utilizar em último caso, sabe? Ele é muito bom, é uma ferramenta muito boa e se você usar com moderação, vai te ajudar e muito. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha agregado valor para vocês. Espero que as dicas tenham sido úteis. Comentem aqui embaixo se vocês já usam esses dicionários, se vocês vão passar a utilizar. E já se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho para não perder conteúdo. Me sigam nas redes sociais. Beijo e até o próximo vídeo.